Paralelamente a isso, tem um buchicho que a Igreja Católica começa a passar, que os templários, depois que eles começaram a sitiar ali debaixo do Templo de Salomão, eles começaram a praticar cultos estranhos. Isso está no livro de história. E uma entidade, divindade, se sabe-se lá o que, chamada Bafomé. Exato. Que aí depois Eliphas Levi vai popularizar o Bafomé no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que também não tem nada a ver com o diabo, nada a ver com o Satã. É simplesmente um símbolo alquímico, que um dia eu posso vir aqui só para falar de Bafomé. Faz um podcast só ensinando o que é o Bafomé. Esse arcano eu posso revelar. Mas enfim, e aí os templários são acusados de uma série de heresias. No ano de 1307, quando eles chegam para uma reunião, a mando do rei Felipe o Belo, que não tinha nada de belo, e o Papa Clemente V, eles fazem uma traição dos templários. Você vê isso no Star Wars, a traição dos Jedis. O George Lucas pega exatamente. Faz um paralelo. Os Jedi não são traídos pela Velha República, igual os Templários. Eles ajudaram a consolidar a igreja, mas aí a igreja vai lá e manda matar todos. O Jedi é basicamente um Templário. O George Lucas tira essa ideia dos Templários. E aí os Templários, eles são aniquilados, eles são presos no ano de 1307, entre eles o Jacques de Molay, que tem a ordem de Molay dentro da maçonaria para jovens até 24, 25 anos, pode inscrever o papito que vai parar o mundo das drogas na vida dele, inclusive. Acho bem interessante, pode inscrever. Tá na época ainda. Até os 24 anos, acho que pode. Salvar. Dá pra salvar. Essa alma ainda tem conserto. Então, mais um, hein, Paquito? Puxando pra um lado aí. Então, tá sendo disputado, hein, cara? Não, mas ninguém pergunta se eu quero consertar minha alma. Exatamente, cara. É tipo uma imposição. A pergunta básica, você quer ser conserto? Aqui tem que parar de usar droga, não sei o quê. Ninguém pergunta se eu quero. Parar de ir pra balada, então. parar de transar, mas nunca ninguém pergunta se ele quer, né? Pergunta se eu quero, né? Bom, resumindo, a ordem do Jacques de Molay ainda existe. Ela é uma dos ritos para os jovens, para jovens de até tantos anos. E lá você tem esse martírio do Jacques de Molay em vários rituais e elevações, eles mostram como foi. Porque a maçonaria, todo mundo acha que é um bando de gente junta cultuando capeta. Isso não existe. Não tem capeta na maçonaria, não tem diabo, não tem Satã. Inclusive a maçonaria é muito baseada no Templo de Salomão, na Torá, na Cabalá e nessa questão bíblica. Tem né? As sacrifício? Elevações, os ritos. Não tem sacrifício. O pessoal tem essa noção bebe de sangue? que... Não bebe sangue. Tem alguns rituais que eu não posso falar, mas não porque eles são, assim, negros, obscuros, mas é porque não é pra leigo. Entendi. Não é preservado. É igual na Rosa Cruz. Bom, mas enfim, aí o Jacques de Molay, ele é martirizado. Inclusive, quando a gente foi agora pra Paris, a gente viu o local onde ele foi queimado, vivo. E antes do Jacques de Molay morrer, ele falou assim, que não sairia impune e ele ia se vingar aos olhos de Deus dos responsáveis. Que eles iam ter uma morte tremenda. O engraçado é que depois de um ano, o rei... Isso é história. O rei Felipe o Belo e o Papa Clemente morrem de uma maneira trágica. Como? Amaldiçoados. O rei Felipe o Belo, inclusive, perde seus filhos. Caramba. Ele jogou uma praga, porque ele foi muito injustiçado. Ele ajudou a criar a Igreja Católica e depois foi traído por ela. Por quê? Porque os templários cresceram muito de poder e influência, graças ao que sabe-se lá o que eles encontraram debaixo das escavações do Templo de Salomão. Não se sabe o que eles encontraram. O fato é que os templários são traídos, são perseguidos, são aniquilados, são destruídos. E o que acontece? Existe nas narrativas históricas um último navio dos templários que sai do porto La Rochelle da França para uma comunidade de templários que existia na Escócia. Um último navio saiu antes de todos serem destruídos, aniquilados. Creia-se que ali é que eles levaram o Graal, que estava lá no Templo de Salomão, ou a Arca, ou a linhagem merovingia de Jesus, ou o fato de que Jesus era o que Jesus não era, ou sabe-se lá o que eles sabiam, que isso sai com eles por esse último navio do porto de La Rochelle na França, em direção à Escócia. Onde foi criada a maçonaria? Escócia. Rito escocês antigo e aceito. Então, muito provavelmente, existe esse paralelo, sim, né, deles terem levado esse último legado para a Escócia, e a partir daí a gente não tem mais notícia dos templários, eles foram destruídos, enfim. Então, é muita coisa que realmente tem um misticismo em cima. As grandes navegações. Tem um misticismo em cima, mas tem muita coisa que é fato. Outra coisa que pouca gente sabe é que isso aqui não foi descoberto pelos portugueses. O que? Não foi. A América? Não. Foi por quem? Por Salomão. O Salomão, junto com o Irão de Tiro, eles que começam as navegações. Os fenícios foram os primeiros navegadores do mundo, por conta das rotas comerciais. Os caras já chegaram aqui antes? A história prova. Isso aqui já era tudo descoberto. Tanto que se você pegar as divindades dos fenícios,
você encontra elas no panteão dos ameríndios. Tupã, por exemplo, o deus do trovão, é igualzinho Baal, mesma função. Vários outros arquétipos, símbolos, lá na Pedra da Gávea você vê a inscrição que parecia com a cultura, muito mais com a cultura dos fenícios do que com a cultura dos indígenas brasileiros. Entendi. Isso é histórico. E aí Salomão catalogou todo esse espaço aqui, essas Américas. E aí acontece esse resgate dessas heranças do Salomão pelos templários. Como os templários passam adiante essas tradições, isso vai parar na mão dos reis da coroa portuguesa, do rei da Espanha, do rei da Inglaterra. E eles chegam aqui depois com a maior cara de pau. A gente não sabia! Tava passando aqui, olha! A gente tava indo pra Índia e perdeu. Nossa, pegou aqui um negócio. O Waze deu ruim. Exatamente. Aqui, perdemos o sinal. Então, provavelmente eles já sabiam por esses papiros, esses códigos que Salomão tinha deixado, que aqui tinha lugar para continuar o mundo, né?